evangelho de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 46 a 50. A mãe e os irmãos de Jesus falava Jesus à multidão quando os irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Ele disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo aos discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pois é. É mais uma daquelas frases estranhas de Jesus, que se a gente não fizer uma investigação, né, não tentar entender que ensinamento é esse que ele quis nos deixar, a gente pode ficar até estarrecido, né? Porque onde já se viu? A pessoa fala tanto de amor, de caridade, disso e daquilo, vira para a multidão e diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Na verdade, essa é a típica pergunta retórica. Uma pergunta que já tem implícito ali no ensinamento. E é aquilo que está implícito é que a gente tem que buscar. O que Jesus quis dizer quando ele questiona quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Porque Jesus era assim. Ele aproveitava qualquer ocasião para trazer um ensinamento, para pregar, para fazer um proselitismo da lei que ele estava trazendo para a humanidade, que é a lei do amor. Então, qualquer oportunidade que ele pudesse exemplificar a lei do amor, ele aproveitava essa oportunidade. E não foi diferente nesse momento. É óbvio que Jesus amava sua mãe e amava os seus irmãos. Mas ele fez questão de aproveitar esse momento em que estava sendo indagado. Olha, sua mãe, seus irmãos estão aí, querem vê-lo. Ele aproveitou para dizer: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E todos ficaram calados. Não sabiam o que dizer. Ele aproveitou e concluiu: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Ele aproveitou para concluir, né, esse pensamento de uma forma brilhante. Então vamos pensar. Tá, mas qual é a vontade do Pai, Jesus? Isso não está nas Escrituras, isso não está no texto. Eu preciso fazer a vontade do Pai, portanto, para que Jesus me ame, né? Para que ele me considere como um irmão dele. Qual que é a vontade do Pai? É isso que a gente tem. O escrutínio está em torno disso. É isso que tem que ser extraído desse texto, dessa passagem. O que Jesus quis nos revelar? Qual é a vontade do Pai? Nós já falamos na semana passada, por incrível que pareça, nós falamos sobre a família, nós falamos sobre casamento, relacionamento, não é isso? Que o relacionamento que Deus une, que nos separa, é aquele relacionamento em que se desenvolve o amor. Porque uma vez que desenvolveu-se o amor numa relação, pode até acontecer um divórcio, cada um vai para um lado, um vai para outro país, outro morre, mas nada vai destruir aquilo que foi construído, aquilo que foi unido através do amor. O amor vai sempre existir nessa relação, entre essas pessoas. Então não está em jogo se a pessoa vai casar, vai ficar casado ou não. O que está em jogo é o sentimento de amor. É isso que deve prevalecer acima de tudo. E nas relações humanas, a ideia de família de Jesus transcende essa ideia nossa de família tradicional, né? Do pai,
da mãe, dos filhos, né? Hoje em dia nem cabe mais isso, porque a família hoje ela não tem mais esse formato. A gente sabe hoje que família, o que está acontecendo hoje, o que está ficando cada vez mais claro, que a família ela se configura através do sentimento de amor. Então, pode ser 2 homens, uma criança, 2 mulheres, um homem e uma mulher, um transgênero, não sei o quê. Eu não entendo nada disso, dessa nomenclatura toda aí. Mas não importa. O que importa é o que se sente. O que importa é se existe amor naquela relação. E Jesus, ele vai além. Ele vai além dessa família tradicional e ele quer uma expansão. Ele quer levar essa consciência do amor fraterno para um campo, para um terreno mais amplo. Ele pensa o amor de uma forma universal. Ele não pensa o amor como uma célula, restrito a uma célula familiar. Ele pensa o amor de uma forma ampla, universalista, a ponto da pessoa se preocupar com o filho dele quando atravessa a rua e se preocupar da mesma forma com o filho do vizinho, se for atravessar. É esse tipo de sentimento, é isso que Jesus entende por família. Onde houver amor, onde houver Por isso que eu comecei hoje, na abertura, não sei se vocês viram, eu falando desse ambiente, de um ambiente fraterno, da importância de nós desenvolvermos cada vez mais essa aproximação um pelo outro, esse sentimento fraterno, essa capacidade de ouvir, de poder ajudar, de participar da vida do outro de uma forma construtiva, de aproveitar esses momentos em que estamos nos conhecendo, para aprendermos uns com os outros. Isso é muito bonito. Um ambiente como esse, ele oferece a oportunidade de nós desenvolvermos a nossa capacidade de amar, de nós expandirmos a nossa família, de nós sairmos dessa célula tradicional, de modelos e padrões atávicos que se revezam geração após geração, onde a gente arrasta os mesmos moldes, né, de tempos imemoriais, né? Não, está no momento de nós começarmos a entender que família é todos aqueles que a gente inclui na nossa vida, sem julgamento, sem preconceito, sem avaliações, sem querer que essa pessoa se ajuste aos seus padrões internos, que essa pessoa comporte-se de uma forma que fique confortável para você, que essa pessoa tenha uma personalidade X, Y ou Z que possa ter, de alguma forma, afinidade com você. Porque, senão, se você não tiver afinidade, se ela não preencher suas expectativas, se ela não corresponder, né, aos seus padrões internos, culturais e assim por diante, ela não serve. Então, nós temos dificuldade de incluir o outro, porque a gente não conseguiu se livrar ainda dessa coisa do julgamento, dessa tendência que a gente tem no outro, em colocar um selo no outro, em classificar o outro, em colocar ele dentro de uma caixinha que é inadequada para a gente. A gente quer um mundo ajustado aos nossos padrões internos, porque a gente ainda é egoísta e se coloca no centro do mundo. Nossa perspectiva de mundo é egocentrada. A gente não tem uma perspectiva holística de olhar para o mundo e tentar extrair do mundo algum aprendizado, entender o que acontece com as pessoas, as dificuldades dela, se envolver de uma forma diferente. Não, a gente está sempre julgando. A gente está sempre se colocando num patamar acima. Sempre se colocando como referência. E isso cria o quê? Cria ilhas. E a pessoa, às vezes, vai envelhecendo e ficando cada vez mais sozinha. E aí ela começa a se queixar da solidão.
ela começa a se queixar de que ninguém gosta dela, ninguém a compreende, ninguém a aceita. Então, ela quer receber do mundo aquilo que ela nunca deu. Isso é impossível, porque você só recebe o que você dá. Esse é o princípio do karma. Francisco de Assis estava certo, é dando que se recebe. É perdoando que você vai ser perdoado, é compreendendo que você vai ser compreendido, é amando que você será amado. Não adianta você querer ser amado, aceito, se você nunca amou, se você nunca aceitou, nunca incluiu o outro, se você sempre julgou, se você sempre foi preconceituoso. Quando Jesus dizia, deixai vir as criancinhas, desculpem se eu fico repetindo sempre esse ensinamento, porque nova, gente que não ouviu ainda, eu acho importante. Por que Jesus dizia, deixai vir a mim as criancinhas? Porque a elas pertence ao reino de Deus e elas são modelos para vocês. Quem não fizer-se como uma criança não entrará no reino de Deus. Então a gente vê uma criança ali, olha, uma criança que vive no mundo sem julgar ninguém. Vive no mundo sem estar preocupado se você é rico ou pobre, se você é hétero, se você é homossexual, se você é delegado de polícia ou se você é padre. Pergunta para ela se ela sente alguma diferença. Ela convive com todo mundo. Ela expressa a leveza dela onde quer que ela vá. Por que a gente não é assim? Por que a gente perdeu isso? Porque desenvolvemos uma coisa chamada preconceito. Nós temos conceitos prontos dentro da gente para tudo. Um conceito de como tem que tratar pessoa assim, pessoa assado, pessoa pobre, pessoa rica, pessoa preta, pessoa branca, pessoa hétero, pessoa gay, pessoa delegado de polícia, padre, médico, morador de rua. Então, a gente tem sempre uma reação, uma resposta emocional pronta. A gente está no automático, com um programa emocional que a gente construiu ao longo do tempo, das nossas crenças, das nossas experiências, e está tudo no automático. Diante de qualquer reação, a gente já tem o sentimento de nojo, o sentimento de admiração, o sentimento de medo, o sentimento de ódio, está tudo pronto. A resposta emocional está pronta. E quem construiu isso, escolas? Foi a gente. Ah, mas eu sou vítima dos padrões da programação do mundo. Ok, mas você aceitou. E você pode se desprogramar. O ser humano não é, gente, não tem nada pronto. É definir. A gente é eu dizia uma coisa que é maravilhosa. Tudo em nós é impermanente. Não existe nada pronto e definitivo no nosso ser. Nada em nós é perene. A única coisa perene em nós é a nossa consciência divina, é o nosso eu divino. Aquilo que já existia antes, existe agora e existirá sempre. É aquilo que não morre. É aquilo que a gente precisa buscar. É esse Deus em nós, para um dia poder dizer, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Ele encontrou Deus dentro dele e se uniu a esse Deus. Nós um dia vamos poder dizer isso, quando nós realizarmos o nosso potencial divino. Mas para isso temos que desconstruir muita coisa. O caminho da transcendência, da evolução, é o caminho da desconstrução. Nós estamos aqui para nos livrarmos de nós mesmos. Nós estamos aqui para nos desapegarmos do mundo, desapegarmos de sentimento, desapegarmos de crenças, desapegarmos de uma série de coisas às quais estamos agarrados. Nós sofremos porque estamos agarrados a um monte de coisa que não presta. Isso resulta em sofrimento. Então, a gente não está aqui para ganhar, para conquistar nada. A gente só está aqui para perder. Soltar, desapegar, livrar-se. Né? De quanto mais você se livra, mais você cresce. Tem uma música
do Nando Reis com o Arnaldo Antunes, que eu recomendo que vocês ouçam, que vocês leiam a letra, investiguem, porque as letras do Arnaldo, gente, eu tenho que dizer, ele é uma pessoa extremamente iluminada. E ele começa dizendo assim, quando estiver com tudo, lã, cetim, veludo, a minha consciência adormecerá. Quando estiver sem escudo, espada, a minha consciência despertará, acordará. Isso é mais... esse apego, esse sentimento de posse, de querer possuir, de querer juntar um monte de coisa que você não vai levar nunca. Você não vai conseguir levar. Impressionante. Você vem para cá sem nada e sai daqui sem absolutamente nada. E enquanto está aqui, você quer ser dono de tudo. E você paga um preço alto por isso, porque desencarna e fica preso a tudo aquilo que ganhou aderência no teu personagem. Fica preso aos bens materiais, às joias, às pessoas que você desenvolveu um apego exagerado. Que pessoa também a gente tem que aprender a se desapegar, viu, gente? Nós não somos dono de filho, dono de marido, nem de si mesmo. Nós temos que nos de nós mesmos. Enquanto existia apego, Buda só alcançou a eliminação, porque ele já tinha se desapegado de tudo, de absolutamente tudo. Ele só alcançou a iluminação quando ele desapegou-se de si mesmo. Se vocês pegarem o filme do Bernardo Bertolucci, que eu sempre recomendo aqui, os últimos gestos dele foi soltar esse eu. Idêntico a ele soltou assim e ele desapareceu. Um filme lindíssimo, gente. Fala a mais pura verdade desse processo de transcendência, de iluminação e daquilo que nós temos que buscar, aquilo que Jesus chamava de reino de Deus, aquilo que os yogis chamam de samadhi, que os zen budistas chamam de satori, e no budismo eles chamam de nirvana, e assim por diante. No fanismo, esqueci agora o segmento que é de Maomé, eles chamam de fana. É a mesma coisa, gente. É esse estado de graça que nos aguarda. É esse estado de graça que só é possível quando nós nos livrarmos de tudo. Bom? O Namah Shivaya. Antes dela falar, deixa eu dar um recado. Todas as terças-feiras, aqui às 8 horas, nós estamos reunindo para estudos, cada dia de um tema. Então, fica sem convite, tá? É um curso que passa, a gente fica o ano inteiro de um tema. Então, não existe um segmento específico. Se você perdeu um tema, na outra semana é um outro tema completamente diferente. O importante é que a gente está aqui, de portas abertas, viu, gente? E buscar conhecimento nunca é demais. Certo? Então, agora vamos fechando os nossos olhos físicos para uma maior concentração. Serenando os nossos corações, buscando a imagem do Mestre Jesus, sendo gratos pelo dia de hoje, por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo aos benfeitores espirituais que se fazem presente para nos auxiliar, nossos mentores, amigos espirituais, os nossos sinceros agradecimentos que tanto fazem para que sejamos hoje melhor ontem, tendo sempre como norma de conduta o Evangelho do Mestre Jesus. E assim, com esse sentimento de gratidão, para as nossas melhores energias, melhores intenções, em prol do próximo e, consequentemente, de nós mesmos,
Vamos vibrar por todo o planeta Terra, por todos os habitantes, principalmente os povos que se encontram em guerra. Vamos enviar essas energias para as pessoas que detêm o comando, para que tomem as melhores decisões em prol do coletivo. Vamos envolver o Brasil, todo o seu contorno geográfico, em uma luz rosa muito amorosa. Vamos agora nos direcionar aos lares, pedindo a espiritualidade, aos pais, que possam olhar por cada cômodo, retirando os miasmas das formas que ali se encontram. Que todos que ali moram conosco recebam essas energias, se sintam melhores. Vamos pensar também agora naquelas pessoas queridas ou não, que nós gostaríamos de enviar essas energias, trazendo a imagem delas à nossa frente, desencarnadas. Vamos agora pensar nas pessoas que não têm lar, que neste momento estão em situação de rua, que essas energias encontrem e as fortaleçam. Por também as que estão com aquele pensamento de desistir da própria vida, essas energias as fortaleçam para continuarem a sua jornada. Vamos agora aos nossos locais de trabalho. Vamos visualizando o local, pedindo permissão para trabalharmos com a luz violeta neste local, botando toda a energia contrária. E que as meninas adentrem, beneficiando a todos que ali trabalham. Vamos agora pensar em escolas, casas de repouso, atos, penitenciários, as que vierem à mente. E vamos enviar toda essa energia para lá. Vamos vibrar pelo Hospital Maria de Nazaré no espaço. Por todos os lugares das zonas umbralinas, que essas energias cheguem para ajudar os irmãos tão necessitados. Por todos os prontos-socorros espirituais, colônias. Vamos vibrar por esta casa, que nos acolhe pela matéria e pelo espírito, por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. E vamos centralizar aqui as energias e entregar a carga do plano maior para que leve onde houver maiores necessidades. Então agora o Paulo fará o passe à distância. Lembrando que o passe é para todos os que estão ausentes, à distância, mas é para cada um dos que estão presentes. Basta nós nos conectarmos, Mestre Jesus. Ele disse que onde houvesse
as pessoas reunidas em seu nome, que ele se faria presente. Então, que possamos, nesse momento, ao mentalizar Jesus, recebermos os eflúvios, toda essa energia maravilhosa que envolve o planeta, para que a gente possa levar essa energia com a gente, para que tenhamos uma para que possamos nos revestir de forças para as nossas lutas. Então vamos pensar em Jesus para recebermos esse passe. Gostaria de encerrar com a prece de Caritas e gostaria de que puder fazer comigo, que eu não esqueço os trechos. Também, se possível, vir na hora dos passes e pedir ajuda para subir as cadeiras, quem puder, na hora que forem passando. Preciso ter algumas cadeiras lá em cima. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. A todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletir a vossa pura e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus.